Olá, o trabalho de hoje é um sapatinho. Eu recebi a foto desse sapatinho por uma inscrita que me mandou no meu e-mail. Ele é um sapato feito em duas cores. Não é um sapato para se usar fora, é um sapato para dentro de casa ou para dormir também. Pode ser adaptado para qualquer tamanho. Eu não sei a quantia de pontos para tamanho adulto ou para tamanho infantil. Eu vou fazer a primeira vez aqui junto com vocês esse sapato. Então, eu sugiro que preste atenção no trabalho que é feito, que é bem simples, bem fácil mesmo, e depois faz uma amostra para ver na tua lã, na tua máquina, que tamanho deu. E daí você cria tamanhos maiores ou menores. Eu coloquei 80 pontos. Ele vai ser feito em duas cores e somente em ponto simples, ponto malha e depois ponto canelado. A foto que a inscrita mandou era um ponto musgo. Só que o ponto musgo, para mim, ele demora um pouquinho mais para ser feito. Se quiser fazer essa parte na cor mais escura em ponto musgo, também é possível, mas eu vou fazer em ponto malha e usar no avesso. Coloquei 80 pontos em laço fio. Aqui eu estou usando uma lã média. Vou usar numa regulagem mais alta, porque é para ceder. Eu vou trabalhar na regulagem 9. Essa linha na cor mais escura. Já coloco o pente. E esse pente só vai ser retirado bem no final, porque eu vou precisar passar pontos para a frontura. Então, esse pente também vai ajudar para a passagem desses pontos e para fazer o trabalho na frontura. Um peso. Vou tecer 12 carreiras. Aqui seria, no caso, a sola. Tiro esse fio do carro e tiro essa parte do carro também. Troco pelo engate da frontura. Eu vou deixar o fio aqui do lado e fechar a frontura. O pente fica aquele mesmo, eu não vou usar pente da frontura aqui. Sem tirar o peso, vou descer pontos que estão na máquina para baixo. Selecionando 2 para a máquina e 2 eu trago para a frontura. Como eu estou com o peso, é bom cuidar para não cair ponto, porque senão eu perco ponto e meu trabalho é em dobro. Deixo 2 na frontura, 2 na máquina, desço mais 2. E assim eu vou fazendo um canelado 2 por 2. Aqui para a parte do corpo do sapato, eu vou usar também uma lã média, lã cristal. Para essa parte do corpo do sapato, eu vou usar na regulagem 6 na máquina e 6 na frontura. Faço uma carreira apenas e coloco mais peso. Com a regulagem 6, essa parte do canelado vai ficar bem folgada. Mas mesmo assim, cuido se todas as agulhas trabalharam, porque o pente é diferente do que é o da frontura, né?
Na parte de baixo da sola, eu usei 12 carreiras. Aqui eu vou fazer 24. Retiro o peso e vou passar pontos para a máquina. Voltar os pontos para cima. Só que um dos pontos eu já acumulo. O outro vai para uma agulha vaga. Um ponto acumulo. E outro vai para a agulha vaga em cima, ficando uma lá embaixo. Assim vai formar um furinho por onde passa um cordonê. Troco novamente essa parte do engate da frontura pelo da máquina. Volto na regulagem 9 e volto com a cor da sola. Faço uma carreira. E agora acumulo esses pontos para sumir essa agulha que ficou vaga. Acumulei, agora vou trazendo as agulhas com ponto para dentro e a agulha vaga vai sumindo no final. Diminuir os pontos para a parte do cano. Aqui eu fiquei com 60 pontos. De 80 que eu tinha embaixo, fiquei com 60. Vou fazer o cano da mesma cor da sola. Oito carreiras. Diminuo a regulagem para
2, faço uma carreira, volto na regulagem 9, trago as agulhas para cima, porque com a regulagem mais apertada, a máquina não consegue despachar os pontos. Assim, faço mais a mesma quantia de carreiras aqui. E tiro em linha de outra cor. Deixo uma sobra de fio para costura. Esse é um trabalho que vai ficar no lado avesso. Então, ele não precisaria ser em ponto musgo. Mas caso tenha a régua garter bar, ou queira fazer o ponto musgo de outra forma, também é possível fazê-lo aqui na sola e aqui em cima no caninho, na parte do acabamento superior. Lembram aquela regulagem mais baixa? É para dar essa marcação aqui, para ela não ficar arredondada. Então, a costura vai ser feita pelo lado direito. E aqui é fácil enxergar o ponto, porque é em outra cor. Apanho o ponto e apanho em cima. E uma costura que não fique muito presa, muito puxada, porque senão, quando veste, também vai soltar, vai escapar, vai quebrar o fio. Pode ser um ponto chuleado ou pode ser o ponto caseado, pegando embaixo, pegando em cima e passando o fio por trás da agulha, que ele fica um ponto flexível. Faço a costura até o final e depois costuro no lado.
Naqueles furinhos que formaram aqui em cima, quando foi passado da frontura para a máquina, eu vou passar um cordonê ou uma fita para ajudar a segurar a parte de cima. Então, a cada 3 agulhas tem um furinho bem discreto por onde vai ser passada essa fita. E aqui o nosso sapatinho para dormir ou para andar em casa. Fácil de fazer, com a possibilidade de usar no lado avesso aqui, imitando o ponto musgo. Quem não queira fazer o ponto musgo, nem no acabamento, usar no avesso fica muito bom. Sempre colocar uma cor mais escura, na minha opinião, para fazer a sola, porque é onde mais suja. Então, um trabalho fácil, que pode ser adaptado para tamanho infantil até adulto. Quem gosta de dormir com pantufa, assim, com sapatinho de lã, essa também é uma opção muito boa. Esse tamanho que eu fiz com 80 pontos, veste um calçado tamanho 30 a 32. Então, outros modelos é só adaptar para tamanhos maiores. Sempre é bom fazer uma regulagem um pouquinho mais folgada para a malha ceder, para ficar mais fácil de vestir. Espero ter respondido, então, à inscrita que estava em dúvida de como fazer esse modelo e dar ideia para outros que queiram fazer também sapatinhos para vestir em casa ou para dormir. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!